A Se você noite clicou nesse caía vídeo, sobre o não se casarão esqueça de dos se inscrever no Monteverde, canal com e a clicar mesma no sininho, frieza que tá envolvia bom? os corredores da mansão há meses. A família, uma das últimas remanescentes da alta nobreza rural, estava à beira da falência e da desonra. Porém, o que os abalava não era apenas o declínio financeiro, mas a rebeldia escandalosa de sua filha mais nova, menos a baronesa, Aurélia de Monteverde. Aurélia tinha 27 anos, e era tudo que a sociedade não esperava de uma mulher da nobreza. Tinha um temperamento explosivo, recusava pretendentes com desprezo, ria nas costas dos bispos e debochava das tradições familiares. Seu corpo, alto e cheio de curvas marcadas, veste-a-se com ousadia. Roupas justas demais, decotes inconvenientes, e cabelos soltos ao vento, menos como uma selvagem da floresta, diziam as tias. Mas era seu olhar que mais incomodava. Um olhar de desdém absoluto por tudo que considerava hipócrita, fraco ou mesquinho. A gota d'água foi um jantar de inverno, quando Aurélia cuspiu no vinho oferecido por um pretendente rico, na frente de 20 convidados. Diz que o cheirava a mofo, como o dinheiro da família. Seu pai, o barão Dom Helder de Monteverde, tremeu de raiva. Na mesma semana, ela recusou outro noivo, um coronel viúvo com 5 filhos, e ridicularizou a mãe, Lady Constância, em público, chamando-a de túmulo perfumado. A notícia se espalhou como pólvora. Nenhum homem de nome se aproximaria da baronesa, e nenhuma família digna a receberia. As cartas de dívida se empilhavam, os empregados ameaçavam greve, e os vizinhos sussurravam que a linhagem Monteverde estava amaldiçoada. Então, uma decisão desesperada foi tomada. Para as aparências e punir o escândalo, Dom Helder trancou a filha no porão da casa velha da fazenda, a Casa das Sementes. Lá, sem móveis nem criados, vivia apenas um homem, um escravo remanescente dos tempos imperiais, considerado legalmente livre após a abolição, mas ainda ligado à família por dívida e submissão. Seu nome era Ezequiel. Não se sabia a sua. Aider tinha a pele escura como terra molhada, ombros largos e braços marcados por anos de trabalho. Seus olhos grandes e silenciosos nunca se erguiam sem necessidade. Ele falava pouco, ou quase nada. Alguns diziam que havia feito voto de silêncio, outros que sua voz fora tirada a golpes. Vivia essolado, cuidando de ferramentas, trancado num mundo de silêncio e utilidade. Nunca fora acusado de nenhum mal menos, mas tampouco receber um gesto de respeito. Foi para lá que enviaram Aurélia, sob o pretexto de purificação moral. Sem criadas, sem vestidos novos, sem refeições servidas, Ezequiel teria a função de vigiar, alimentar e manter o porão habitável. Não devia interagir, apenas servi-la em silêncio. Para Dom Helder, era um castigo duplo. Humilhava a filha e punha à prova a lealdade do último servidor de sua linhagem. Na manhã da partida, Aurélia não gritou, não chorou, apenas ergueu o queixo e seguiu de carruagem com 2 guardas até a velha casa rural. Ao descer, sentiu o cheiro de madeira úmida, de musgo e terra. O porão era amplo, com apenas uma janela gradeada no alto, um colchão de palha, uma bacia de água e um prato raso sobre a mesa. E lá, num canto escuro, estava ele, Ezequiel, calado, imóvel. Usava uma camisa de algodão grossa, aberta no peito, calças rústicas e pés descalços. Seus olhos acompanharam Aurélia com um silêncio que não era submisso, era ancestral. Ele abaixou a cabeça brevemente, como quem cumprimenta o destino. Ela, com um leve arrepio, sente-o-se observada, como nunca antes. A porta foi trancada atrás dela. Não por dentro, por fora. Aurélia olhou ao redor e sentiu o frio da pedra sob seus pés. A realidade finalmente desabava. Isso é um absurdo, murmurou. Ezequiel se moveu pela primeira vez. Pegou um pano e limpou o banco de madeira ao lado da mesa. Não disse nada. Colocou um jarro de água fresca e devagar voltou ao seu canto. Você não vai falar comigo? Ela perguntou, ofendida. Nada, claro. Não deve saber falar. Silêncio.
Ela virou de costas, bufando, mas algo nela, um incômodo que não queria nomear, já estava diferente. Não era medo. Era outra coisa. O porão não era só escuro, era vivo, respirava. À noite, ouviu o barulho de Ezequiel arrumando lenha no canto. Viu o fogo aceso na lareira de pedra e sentiu o calor. Ele colocou uma tigela de sopa grossa sobre a mesa. Depois, sentou-se no chão, longe, comendo pão seco. Ela olhou a sopa, olhou para ele e virou o prato com um golpe da mão. O líquido escorreu pela madeira e pingou no chão. Eu não sou bicho para comer essas sobras. Ele não reagiu. Pegou um pano, limpou e continuou comendo em silêncio. Aurélia passou a primeira noite sentada, de braços cruzados, sem dormir, sem comer, mas sentiu o calor da lareira e viu, de relance, Ezequiel cobrir os pés com um cobertor que ele mesmo tricotara. Ela não pediu, ele não ofereceu. No segundo dia tentou forçar a porta. Gritou. Nenhuma resposta. Ezequiel, calado, acendeu o fogo, lavou os utensílios, pendurou ervas para secar. Ela o seguia com os olhos, como se esperasse. Um erro. Mas ele parecia parte do lugar, como uma raiz antiga difícil do arrancar. À noite, ele preparou outro prato, dessa vez com feijão e carne seca. Colocou à mesa. Ela não tocou no terceiro dia. Ela começou a sentir fome. Esperou ele se afastar e comeu em silêncio. Na quarta noite, ele deixou o cobertor dobrado sobre o colchão de palha, sem olhar para ela. Ela puxou devagar para si. Na quinta manhã, ela acordou antes do sol. Olhou Ezequiel dormindo sentado no chão, com a cabeça recostada à parede. Ele tremia levemente. A janela, muito alta, deixava entrar o frio. Ela não soube por quê, mas ficou olhando por minutos. No fim da primeira semana, algo se partira dentro de Aurélia. Ela já não era olhada por ninguém. Não recebia sorrisos, bajulações, nem mesmo broncas. Era como se tivesse sido esquecida do mundo. E ele menos aquele homem sem nome, sem história, sem voz. Menos era a única testemunha da sua existência. Ainda não trocavam palavras, mas os olhos começavam a se cruzar. No oitavo dia, ela o viu cortando lenha com força rítmica e quase hipnótica. Ezequiel parou, olhou para ela de longe e limpou o suor da testa. Depois voltou ao trabalho. Ela fez algo entre raiva e curiosidade. Na 10ª noite, uma tempestade caiu sobre a casa. A água invadiu parte do porão. Ezequiel se levantou, tirou os móveis do chão e ajudou a prender panos nas frestas. Aurélia, molhada, tentou ajudar e escorregou. Caiu sentada, sujando o vestido de barro. Quando abriu os olhos, ele estava parado à sua frente, com a mão estendida. Ela hesitou, mas pegou. Foi a primeira vez que se tocaram. Ele a ergueu com firmeza. Depois, sem dizer nada, foi buscar um pano seco. Ela ficou ali, parada, com o coração disparado, sem saber por quê. Na manhã seguinte, ele já havia preparado um chá de folhas secas e pão morno. Ela comeu, em silêncio. O porão agora tinha um cheiro diferente, de coisa vivida, como se dois mundos, opostos e exilados, estivessem se ajustando ao mesmo ar. A Aurélia já não se reconhecia, mas não disse nada. Ezequiel tampouco, e o porão, com seus segredos e silêncios, se preparava para o que viria. No 11º dia, Aurélia acordou com o som do balde de água sendo enchido do lado de fora. O sol entrava fraco pela janela alta do porão, mas suficiente para desenhar sombras nítidas no chão de pedra. Seu corpo estava dolorido, e o vestido, o único que ainda usava menos, começava a perder a cor do linho nobre. O tempo ali, ela percebia agora, não corria como o de antes. Ele se arrastava. Ezequiel entrou com o balde e colocou ao lado da bacia. Deixou também uma toalha dobrada, grosseira, mas limpa. Ela o observou, sentada no colchão, com um olhar firme. Vai me ensinar a me lavar agora também, escravo? Ele não respondeu. Apenas fez uma breve reverência com a cabeça, quase imperceptível, e se afastou para outra extremidade do porão, onde consertava uma cadeira quebrada. Aurélia afundou o rosto nas mãos. A humilhação se infiltrava nela,
como umidade nas paredes. É lenta, persistente, mas sua arrogância ainda resistia. Embora cambaleante, ela estava acostumada a ser servida, bajulada, obedecida. E agora, ali, sua única companhia, era um homem que não lhe dizia uma única palavra menos, e ainda assim, a tratava com uma dignidade que feria mais do que ofensas. Ela não sabia lidar com aquilo. Durante o dia, passou a arrastar a mesa com força, a bater os pés e cantar alto, qualquer coisa para provocar. Jogou uma maçã contra a parede, que caiu rolando perto dos pés de Ezequiel. Ele a pegou, a limpou com o pano do avental e a colocou de volta sobre a mesa. Sem levantar os olhos, ela gritou com ele: vai continuar fingindo que sou invisível? Acha que pode me ignorar assim? Eu sou uma Monteverde. Ele virou-se lentamente, com a maçã na mão, e a encarou por longos segundos. Não havia raiva, nem medo, apenas um silêncio firme, como uma muralha antiga. Depois, deixou a maçã onde estava e voltou ao seu canto. Aurélia estremeceu. O que era aquele homem? Naquela noite, ela recusou jantar de novo. Ficou no canto, encolhida, a barriga roncando. Ezequiel dormiu sentado, com os braços cruzados, como sempre fazia. O silêncio do porão, antes sóbrio, agora parecia zombar dela. No dia seguinte, tentou escapar. Esperou Ezequiel sair pela manhã e empurrou a porta com toda a força. Bateu com os punhos, gritou, tentou forçar a tranca. Quando viu uma fresta de luz se abrir por um momento, enfiou o braço pela abertura e cortou-se no ferro. A dor foi imediata. Ela caiu sentada no chão, com sangue escorrendo pela mão. Minutos depois, Ezequiel entrou e parou ao vê-la ferida. Aproximou-se devagar. Ela tentou se afastar, mas ele se ajoelhou e segurou seu pulso com delicadeza. Limpou o corte com um pano embebido em álcool e enrolou a mão com uma faixa improvisada. Solta! Eu não preciso da sua ajuda. Mas ele não soltou. Continuou o curativo com firmeza, sem agressividade. Depois, colocou a mão dela sobre o colo e levantou-se. Ela ficou olhando, imóvel, o peito arfando. Naquela noite, dormiu sem dizer nada. Pela primeira vez, não se deitou virada para longe. Ficou do lado, vendo a silhueta dele à luz do fogo. No dia seguinte, se recusou a levantar. Disse que não faria nada, que preferia apodrecer ali. Ezequiel apenas colocou a comida sobre a mesa, varreu o chão e saiu por horas. Quando voltou, trazia lenha nova e ervas secas. Fez chá. Ela ignorou. Mas ao anoitecer, com frio e fome, sentou-se à mesa e comeu devagar. Sentiu o corpo ceder. No 20º dia, o desprezo já não era tão alto, mas a raiva persistia. Era a raiva de si mesma, por precisar daquele homem, por vê-lo todos os dias, calado, forte, intacto. Ela provocava, testava, enfrentava menos, e ele seguia como um rochedo no mar. Tentou insultá-lo de novo. O que você quer? Que eu me humilhe, que chore, que te peça perdão, é isso? Nada, pois saiba, eu não vou me dobrar para um escravo. Nunca. Ele estava cortando cenouras. Parou, respirou fundo, olhou para ela com uma serenidade que a desarmou. Ela odiava aquele olhar. Odiava mais que tudo. No 30º dia, após uma madrugada chuvosa, o teto do porão começou a vazar. Ezequiel passou horas colocando baldes, improvisando panos, afastando os colchões. Aurélia tentou ajudar. Sem perceber, estavam lado a lado, erguendo uma tábua para evitar que a água caísse sobre a lareira. Empurra mais, ela disse, ofegante. Ele fez um gesto com a cabeça, sem palavras, mas obedecendo. Quando a chuva cessou, ela sentou-se exausta. Ele trouxe chá e estendeu para ela. Pela primeira vez, ela disse, obrigada. Ele fez uma breve reverência e voltou ao seu canto. Naquela noite, os dois dormiram mais próximos. Não por escolha, menos o espaço seco era limitado. E ainda assim, havia um abismo entre seus corpos, mas não mais entre suas presenças. Aurélia acordou de madrugada e viu que Ezequiel havia deixado o cobertor todo com ela. Voltou a dormir com lágrimas nos olhos,
A humilhação havia deixado de ser castigo, começava a se tornar espelho. E no reflexo, ela não via mais uma nobre caída, menos, mas uma mulher começando a entender o mundo, sem o verniz da sua origem. Mas o orgulho ainda lutava. No dia seguinte, ao se ver no espelho velho e rachado que ele pendurara para ela, gritou: "Olhe o que fizeram comigo! Sou um bicho! Um trapo!" E atirou o espelho contra a parede. Ezequiel apenas varreu os cacos. Depois, foi até a mesa. Pegou o pão e partiu em dois. Colocou metade diante dela. Sentou-se e comeu o outro pedaço. Ela, vencida, pegou o pão com as mãos tremendo. Comeu em silêncio. No final daquele dia, quando a lareira crepitava, ela deitou-se com o rosto voltado para ele e disse, com a voz embargada: "Você é forte, Ezequiel. E eu sou só uma boneca quebrada." Ele não respondeu. Mas Sus, a acompanharam até que ela adormecesse. Porão agora era um palco de uma batalha silenciosa, entre a queda de um mundo e o nascimento de outro. Aurélia, a baronesa humilhada, ainda lutava, mas a rebeldia já não era só contra o castigo, era contra tudo que acreditava sobre si mesma. E aquele homem silencioso e presente era o único que a enfrentava sem armas. A terceira semana havia se encerrado como uma chama baixa, sem explosões, mas constante, persistente. Aurélia agora andava pelo porão, sem arrastar os pés. Passava os dedos pelos objetos, cheirava o pão quente que Ezequiel assava todas as manhãs, e olhava com mais frequência para o homem que antes ignorava. Mas era em silêncio que o mundo dele girava. Na manhã do 35º dia, Aurélia despertou com um zumbido no ouvido e uma febre leve. Tentou levantar, mas as pernas falharam. Cambaleou até a parede e se apoiou. Ofegante, o corpo tremia. Ezequiel, que cortava lenha, fora do porão, ouviu o baque e correu. Ao vê-la caída junto ao colchão, largou tudo e se ajoelhou ao seu lado. Ela sussurrou: "Não é nada, eu só..." e desmaiou. Ele a tomou nos braços com firmeza e a deitou com cuidado. Molhou um pano com água fria, colocou sobre sua testa e a cobriu com os 2 cobertores disponíveis. Saiu sem pressa, mas com urgência nos passos. Voltou calm. Punhado do raízes, folhas e um frasco escuro. Preparou uma infusão numa chaleira. Esmagou as ervas com as próprias mãos. Testou o calor com os lábios. Aurélia abriu os olhos pela primeira vez à tarde. Estava febril, suando. Ezequiel se sentou ao seu lado e soprou o líquido morno num copo de barro. Com delicadeza, ergueu sua cabeça e lhe ofereceu o remédio. Ela, fraca demais para resistir, bebeu com os olhos semiabertos. "Por quê?" murmurou. "Por que cuida de mim?" Ele apenas tocou seu ombro com a palma da mão. Um gesto simples, firme. Depois, limpou o suor de sua testa com um pano úmido e permaneceu ali, imóvel, como um guardião. Nos 3 dias seguintes, ela, entre delírios e sonos profundos, falava nomes antigos, chorava baixinho. Em uma madrugada, acordou com medo e agarrou o braço dele. "Não me deixa, não agora." Ezequiel segurou sua mão até ela dormir novamente. Quando a febre cedeu, Aurélia estava diferente. Mais frágil menos, mas com um olhar mais atento. Passou a segui-lo, com os olhos por horas. Observava como ele acendia o fogo, como costurava o pano com dedos enormes, como separava sementes de feijão com a paciência de um monge. Era um homem que fazia o mundo funcionar, sem precisar dizer uma única palavra. No 10º dia de recuperação, ela perguntou: "Por que você não fala?" Ezequiel a olhou, e por um instante, Aurélia pensou ver a sombra de um sorriso em seus lábios. Mas ele apenas abanou levemente a cabeça. Depois, apontou para o peito. Não como quem diz, "não posso", mas como quem diz, "não preciso." Ela compreendeu o recado, Ezequiel. Foi a primeira vez que disse o nome dele, em voz alta. Ele a encarou com firmeza. "Você já teve uma família?" Ele desviou os olhos. "Uma mulher?" "Nada. Um nome?" Antes de Ezequiel, silêncio. Ela suspirou. "Você é o homem mais calado que eu já conheci, mas também o mais inteiro." Ele, então, se levantou, pegou uma folha de papel grosso e começou a desenhar com carvão.
Em traços simples, desenhou uma árvore. Depois, abaixo dela, 3 figuras pequenas. E por fim, uma marca em forma de corrente quebrada. Ao lado, Aurélia observou em silêncio. Compreendeu. Ele teve uma família. Perdeu. E não falava desde então. Ao cair da tarde, ela pediu que lhe ensinasse a mexer com as ervas. Ela hesitou, mas assim mostrou como cortar, como secar, como identificar os aromas. Tocaram-se várias vezes, menos mãos sobre mãos, dedos que se cruzavam nos talos. Cada toque era um raio silencioso que os atravessava. Naquela noite, Aurélia dormiu com um dos panos que ele usava no pescoço. O cheiro dele, de terra, fumaça e raiz, a envolveu como uma lembrança que não era dela. No dia seguinte, ela tentou acender o fogo sozinha. Falhou. Ele a observou em silêncio. Depois, segurou sua mão, guiando o movimento do pederneira. Olhos se encontraram. Longamente. Por que você me trata como igual? Ela sussurrou. Ele não respondeu, mas o olhar dizia: porque somos. Nos dias que seguiram, ela passou a ajudá-lo com tarefas. Descascar, varrer, separar grãos. A cada gesto, uma pequena rachadura se abria na muralha que ela mesma havia construído por anos. Certa tarde, ele limpava seu ferimento antigo com cuidado. As mãos eram firmes, mas o toque era de uma delicadeza que a fez prender a respiração. O silêncio entre os dois estava carregado. Mas não era incômodo, era íntimo, profundo, um espaço sagrado. Quando ele terminou, ela segurou sua mão. Por um segundo a mais. Obrigado, Ezequiel. Ele assentiu. Naquela noite, ele preparou o jantar com ingredientes que havia guardado. Arroz com pedaços de carne seca e um doce feito com rapadura e abóbora. Colocou os pratos à mesa, um de frente para o outro. Ela se sentou. Encarou-o por alguns segundos e sorriu. Isso é um banquete. Ele acenou com a cabeça. Discreto. Comeram juntos. Pela primeira vez, ao mesmo tempo. Na madrugada, ela se levantou para beber água e o viu dormindo. Cobriu-o com o próprio cobertor. Quando voltou ao colchão, sentou-se de costas para ele, mas com um leve sorriso. Estava confusa. E pela primeira vez, não queria fugir do porão. Não porque aceitasse o castigo, mas porque ali existia algo que nunca teve em nenhum salão de baile, em nenhum jantar da corte, em nenhuma tarde de vestido caro. Ali existia verdade. Ezequiel não a olhava como troféu, nem como fardo, apenas como alguém que existia. E pela primeira vez, isso era suficiente. Na manhã do 48º dia, algo mudara de forma irreversível. Aurélia acordou antes do sol. Pela primeira vez, o fez não por frio ou dor, mas por hábito. Sentia-se parte de uma rotina. Acordar com o cheiro do fogão a lenha, ouvir o som da faca cortando legumes, o arrastar do balde de água, eram ritmos simples, mas seguros menos como uma música que ela nunca soube gostar até agora. Vestia o mesmo vestido desbotado, mas agora com a barra costurada por ela mesma. O cabelo, antes intocável, estava preso com um pedaço de fita improvisada. Ezequiel havia deixado um pequeno espelho polido ao lado da mesa. Ela o usou para arrumar o rosto. Naquele dia, ele não trouxe apenas comida menos. Trouxe uma pequena muda de planta, num vaso de barro. Era manjericão. Colocou sobre a mesa e apontou. Para o sol. Depois, para ela. Ela entendeu. Era um presente. Para eu cuidar? Ele assentiu. Aurélia sorriu com os olhos brilhando. Passaram o dia plantando pequenas sementes que ele guardava. Conversavam com gestos. Ele mostrava como preparar o solo, como pressionar a terra, com o polegar. Ela imitava. Riam, não com sons, mas com expressões. O riso dela, antes arrogante, agora era doce, contido, um milagre. Enquanto mexiam na terra, seus braços se tocaram. Não foi por acaso, e nem foi evitado. Os olhos de Aurélia o buscaram. Ele o sustentou. O tempo parou. Ambos desviaram o olhar ao mesmo tempo. A noite caiu mais quente que o usual. A lareira foi acesa apenas por costume. Ele preparou um chá com folhas de hortelã. Ela sentou-se ao lado.
numa almofada improvisada que ele mesmo costurara. Me conta, disse ela em voz baixa, com gestos, com desenho, algo seu. Ezequiel pegou o carvão e desenhou no chão de terra uma casa, uma fogueira, uma mulher, com tranças longas, uma criança, depois uma marca de chicote e silêncio. Aurélia entendeu, mais do que entendeu, sentiu, pegou o carvão e timidamente desenhou uma gaiola e um pássaro dentro. Depois, uma chave caída no chão e um rosto feminino com uma lágrima. Ele olhou para ela com uma intensidade que a fez desviar o rosto. Somos dois pássaros quebrados, não é? Ele assentiu. Mais tarde, ao lavar os pratos, ela deixou a tigela escorregar. Ele a segurou no ar antes que quebrasse. As mãos se tocaram. Ela não retirou a dela imediatamente. Ambos respiraram fundo. Não houve palavra, mas havia fogo. No dia seguinte, o porão parecia pequeno demais. Aurélia pediu para subir até o quintal. Ele hesitou. Depois, cedeu. Caminharam juntos pelos fundos da casa velha, em silêncio. O sol tocava seus rostos. Ela fechou os olhos e sorriu. Nunca pensei que teria que ser trancada para me sentir livre. Ezequiel a observou. Ela percebeu. Caminhou alguns passos à frente e estendeu a mão para tocar uma flor. Ele a ajudou a alcançar. Os dedos se tocaram. De novo. No fim do dia, ao retornarem, ela se sentou à mesa e ficou desenhando no papel com carvão. Ele preparava a ceia. De vez em quando, olhavam-se, mas agora, os olhos se demoravam. Havia perguntas não ditas e respostas que doíam. Naquela noite, o cobertor era um só. Ela fingiu dormir, ele também. Mas a respiração de ambos denunciava a vigília. No meio da madrugada, um trovão estourou. Ela deu um salto. Ele se aproximou instintivamente. Sentou-se ao seu lado. Ela se virou para ele, os olhos arregalados. Eu odeio tempestades. E, num gesto quase infantil, encostou a cabeça no ombro dele. Ezequiel permaneceu imóvel, mas seus dedos tocaram de leve os dela. Era mais que um toque, era um reconhecimento. Ela chorou baixinho. Você não devia me ver assim. Fraca. Ele passou a mão pelos cabelos dela, com uma ternura que a desmontou. Ficaram assim por horas, sem palavras. Apenas corpo e calor. Uma intimidade sem desejo imediato, mas carregada de tensão. No dia seguinte, ela acordou e ele já estava preparando o café. Agiu como sempre, mas seus gestos eram mais contidos. Havia um cuidado novo. Aurélia tentou disfarçar o embaraço, mas ao sentar-se à mesa, disse: "Não conte a ninguém que me viu assim." Ele apenas olhou nos olhos dela profundamente e assentiu. Ao meio-dia, dançava-se uma música no interior do peito de ambos, mas não era permitida. Eles vinham do mundos opostos. Ela era nobre, ele, marcado pela escravidão, e ainda assim, naquela noite, enquanto escutavam o som da chuva fina, ela se sentou ao lado dele. Não há mesa. No chão, de frente para a lareira, ficaram em silêncio. Até que ela disse: "Posso me sentar mais perto?" Ele não respondeu, mas moveu-se discretamente, abrindo espaço ao lado. Ela encostou o ombro no dele. O fogo dançava no reflexo dos olhos de ambos. E o porão, que antes era punição, agora era o único lugar do mundo onde o impossível começava a acontecer. O 49º dia começou com silêncio, mas não o silêncio habitual, esse que se tornara companhia. Era um silêncio tenso, espesso, como se o ar soubesse o que os corações ainda não ousavam admitir. Aurélia acordou tarde, os cabelos soltos, o corpo envolto num lençol. Havia dormido tão perto de Ezequiel que seus sonhos se misturaram ao calor do corpo dele. Ao abrir os olhos, viu que ele não estava mais ali. O lugar que ocupava ainda tinha o formato do seu corpo, mas o homem já havia saído. Ela se sentou devagar, tocou o cobertor e sentiu um medo que não sentia há anos. O medo de perder. Desceu os degraus que levavam ao pátio e o encontrou lavando ferramentas, o olhar fixo na água. O dia estava claro, mas algo nublado se movia no fundo dos olhos dele. "Bom dia", disse ela, com voz hesitante.
Ele a olhou, assentiu, mas não sorriu. Ela sentiu um arrepio. Algo estava errado. Na tarde daquele mesmo dia, enquanto os dois limpavam o galpão anexo à casa, ouviram vozes. Vozes que não pertenciam àquele lugar. Voaram como navalhas pelo vento seco. Tem alguém aqui? Ezequiel correu até a janela do porão e espiou. 2 homens a cavalo, acompanhados por um jovem criado da casa principal. Um deles vestia um sobretudo escuro e botas lustrosas. O outro, um velho conhecido. Tiago Monteverde, irmão mais velho. O herdeiro falido da honra da família. Ela correu até ele e puxou a manga da camisa de Ezequiel. São da minha família? Rápido. Apagou o fogo, escondeu as roupas dela que estavam secando e gesticulou para que ela se escondesse. Eu não vou me esconder, ela sussurrou, indignada. Mas ele insistiu, com os olhos, com as mãos, com o corpo inteiro. Ela, contra a própria vontade, se encolheu atrás da estante velha. A porta do porão foi arrombada. Com força, onde está ela? Gritou Tiago. A vadia sumida. Papai quer respostas. Aurélia apertou os olhos. Não chorava, mas seu corpo tremia. Criado apontou para dentro. Ela deve estar aqui. Ele a escondeu. Os 2 homens entraram. Encontraram Ezequiel parado, de pé, firme, como sempre. Nada disse. Apenas os encarou, com o mesmo silêncio que guardava para ela. Você, Tiago o empurrou. Onde ela está? Ezequiel não respondeu. Outro homem, o de botas escuras, aproximou-se com nojo. Este escravo insolente deve estar escondendo a baronesa. É o que todos dizem, que estão juntos, que dormem no mesmo chão, que ela... Ele riu, se deita com ele. Aurélia não aguentou, saiu do esconderijo. E se for verdade? Todos se viraram. Ela estava ali, descalça, vestido simples, cabelos soltos, mas com a postura de uma rainha. E se for verdade? Vai me bater, Tiago? Vai me trancar de novo? Ele é mais homem que todos vocês juntos. Você enlouqueceu! O irmão gritou. Envergonhou nossa família. Vai viver com um bicho agora? Um animal de senzala? Não fale assim dele! Ela gritou, avançando menos não ouse. Tiago, tomado de raiva, ergueu a mão. Ezequiel se moveu pela primeira vez. Interceptou o braço no ar. Seus olhos queimavam. Não empurrou, não agrediu, apenas segurou, firmemente. Tiago o encarou com ódio. Maldito! Você vai pagar por isso! O outro homem puxou uma arma do coldre. Aurélia se colocou à frente de Ezequiel. Matem a mim se quiserem, mas não toquem nele! O criado, assustado, tentou intervir, senhores. Por favor, talvez não seja necessário. Mas Tiago já estava com o rosto vermelho. Levem ele. Agora que seja acorrentado, que seja vendido, que seja morto. Este verme não respira mais o mesmo ar que minha irmã. Ezequiel foi empurrado, algemado com grilhões antigos. Niall apenas olhou para Aurélia, com olhos calmos, mas sem esperança. Ela gritou, chorou, bateu nos homens, mas foi contida. Jogueira, no show. A dor do corpo não se comparava à do peito. Antes de ser levado, Ezequiel deixou cair algo do bolso. Pedaço de papel. Um desenho. A Aurélia rastejou até ele. Pegou com as mãos trêmulas. Era ela, deitada, com flores ao redor, dormindo em paz. Ela gritou de novo. E de novo. Mas ele já não estava mais ali. Na noite seguinte, trancada no quarto da casa principal, com grades nas janelas. Aurélia não comeu, não dormiu. Planejou. Na manhã seguinte, escapou pela janela do lavabo. Montou o cavalo mais rápido do estábulo e cavalgou por horas até a cidade. Foi até o cartório. Invadiu a sala do juiz. Quero libertá-lo, gritou. Quero casar com ele, com Ezequiel. O juiz riu na cara dela. Não pode libertar quem já é livre, mas pode mandá-lo para a morte se continuar com essa loucura. Ela não se importava. Apenas repetia, Angelesta. Onde levaram ele? Voltou para casa sem resposta. Na madrugada seguinte, ouviu o som de uma carroça na estrada. Correu até a janela. Um homem se aproximava. Era o criado da família. Trouxe um bilhete. Foi vendido.
Tá indo para o norte. Ninguém mais o verá. Ela caiu de joelhos. E ali, entre lágrimas e terra, jurou: se eu tiver que queimar este nome, esta casa e este corpo, para trazê-lo de volta, eu farei. A chama em seus olhos agora era de guerra. O tempo não passava igual. Depois da separação, Aurélia deixou de contar os dias. Não havia mais espelho em seu quarto, nem vestidos bordados, nem cartas de convite, menos apenas um único desejo: reencontrar Ezequiel. Durante semanas, fingiu submissão. Comia em silêncio. Dormia na hora exigida. Respondia com frases curtas. Ganhou de volta a confiança do pai e do irmão. Mas no fundo, tramava. Ela esperava o momento certo. Na terceira semana, conseguiu a chave do gabinete do pai. Lá, entre papéis de herança e acordos de terra, encontrou o documento de venda de Ezequiel. O nome do comprador estava ali: Coronel Silveira, proprietário de uma fazenda no norte, famosa por castigos severos e trabalho escravo, disfarçado de serviço de dívida. Aurélia sabia o que isso significava. Ezequiel não era apenas vendido, ele estava condenado. Na mesma noite, fugiu, vestiu calças de algodão grosso, camisa masculina e botas, amarrou os cabelos, roubou um cavalo do estábulo e partiu antes do amanhecer. Levava consigo uma sacola com pão seco, dinheiro escondido e o desenho que ele fizera dela, menos o único traço de sua nova identidade. Cavalgar por 3 dias foi um desafio que o corpo dela jamais imaginou suportar. Mas passou frio, fome, foi perseguida por soldados em uma estalagem, escondeu-se em celeiros, foi confundida com fugitiva, dormiu ao lado de animais e não desistiu. Na tarde do 4º dia, chegou à entrada da fazenda Silveira. Pediu um nome falso: Senhora Antônia, enviada para avaliar trabalhadores. Foi barrada. Voltou à noite, escalou o muro de pedras e se escondeu entre sacos de farinha no depósito. Na manhã seguinte, o sino da fazenda tocou para o trabalho. Aurélia, disfarçada com um chapéu de palha, misturou-se entre os trabalhadores. Procurava com os olhos. O coração pulsava como martelo. E então, viu, na sombra do engenho, carregando um tronco de madeira sobre os ombros, estava ele, Ezequiel, mais magro, a pele ferida, mas inteiro. Os olhos ainda ardiam com a mesma força. O mundo parou. Ela tentou se aproximar, mas foi impedida por um capataz. Recuou. Precisava de um plano. À noite, invadiu o gabinete do coronel. Encontrou documentos e cartas. Descobriu que Ezequiel havia sido vendido com cláusula de silêncio. Jamais poderia voltar à região sul. Era considerado perigoso por ter seduzido a honra de uma dama nobre. Ela rasgou o papel. Na manhã seguinte, apresentou-se ao coronel. Meu nome é Aurélia Monteverde. Estou aqui para levar de volta o homem que vocês aprisionaram injustamente. Ele riu. Vai dar ordem, baronesa? Aqui não é sua fazenda. Ela sacou o dinheiro da sacola, mais do que ele pagara por Ezequiel. Estou comprando sua liberdade. E, se isso não for suficiente, ela tirou um broche de ouro da mãe, o último símbolo de sua linhagem. Leve também minha história. O coronel hesitou. Pegue-o. Ou assinou o papel de liberação com má vontade. Se ele voltar para o sul, será caçado. Ela respondeu. Então fugiremos para onde o sul não exista. Correu até os alojamentos. Encontrou Ezequiel acorrentado, sentado no chão. E ouvia. Não acreditou. Os olhos se encheram d'água. Ela ajoelhou-se diante dele. Vim por você. Para você. Sempre por você. Ele ergueu as mãos trêmulas, tocou o rosto dela com as palmas. Um gesto de reconhecimento e amor. Fugiram naquela mesma noite. Nos dias que se seguiram, cruzaram vales e trilhas. Dormiram sob as estrelas. As feridas dela com folhas. Ela lavou os pés dele com água de rio. Já não havia nobre e escravo. Havia 2 seres quebrados que se reconstruíam um no outro. Chegaram a um vilarejo distante. Foram acolhidos por uma mulher que dizia enxergar almas. Lá, construíram uma pequena casa de barro, com janelas largas, e um banco de madeira em frente ao fogo.
Aurélia passou a ensinar leitura às crianças da vila. Ezequiel cuidava do campo. Nunca se casaram perante padres, mas se chamavam de minha vida. Certa noite, ela acordou com os olhos dele sobre os seus. Você falou, sussurrou. Ezequiel apenas sorriu. Na última página do caderno que ela mantinha, escreveu: ele não precisou de palavras para me ensinar o que era o amor. Eu precisei perder o mundo inteiro para merecer apenas ele.